Olá, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo. Começa hoje uma série de exposições no livro de Jonas, um livro que vai abordar diversos assuntos que nos ligam à nossa cultura, que nos ligam à nossa sociedade, que nos lembram a nossa realidade. Conforme já dissemos no nosso primeiro vídeo de apresentação, propusemos-nos a examinar aspectos ligados à nossa cultura, à luz da palavra de Deus, à luz das Escrituras. As Escrituras são elas que são a régua de fé, conduta e prática dos cristãos. Não temos outra alternativa, não temos um outro meio, não temos um outro caminho a não ser usar a palavra de Deus para responder às vicissitudes e desafios propostos pela a nossa cultura. E o livro de Jonas, no capítulo 1, vai nos trazer esses assuntos. E o primeiro assunto a ser tratado por nós vai ser a consulta aos curandeiros. Como é que a Bíblia responde à questão da consulta dos curandeiros? E como é que os cristãos podem ser elementos de transformação e mudança dentro da cosmovisão cultural que nos aponta que quando enfrentamos problemas, quando enfrentamos desafios, quando temos obstáculos na vida, o caminho que nós devemos optar por ele é visitar a um curandeiro. O que a Bíblia nos responde relativamente a este assunto? Então, em forma de exposição bíblica, eu irei responder a essas perguntas, ou seja, a palavra de Deus irá nos responder a essas perguntas. E nos próximos debates que estarei aqui juntamente com a Denise Iranetti, o irmão poderá aprender mais e a desenvolver juntos esses temas relativamente à nossa sociedade. Vamos à palavra de Deus no livro de Jonas, capítulo 1. Passo a ler a palavra de Deus. Jonas, capítulo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade. E o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que passa contigo? Agarrado ao sono ou no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Lembrando que o Deus aqui está em Deus minúsculo, referindo-se a outros deuses que não é o nosso Senhor Jeová. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a sua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhe respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Então
os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que, por minha causa, vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, por enquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. Levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Oremos ao nosso Deus. Pai, nós pedimos-te que possa orientar-nos neste tempo e possamos compreender a sua palavra como tu te apraz. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, temos aqui esta declaração da palavra de Deus a nosso respeito, a respeito do povo de Deus, a respeito daqueles que não creem em Deus, a respeito daqueles que vivem fora do caminho de Deus. O Senhor dirige-se a eles e a nós de forma geral. O contexto desta passagem é que o povo de Nínive havia saído dos caminhos de Deus, havia se afastado dos caminhos de Deus. Era um povo perverso que estava cada vez mais distante de Deus. Este povo praticava tudo o que era pecado, caminhava por todos aqueles caminhos que a Bíblia não orienta que nós caminhemos por eles. Eram adúlteros, consultavam aos mortos, eles tinham aquelas práticas pagãs de ter outros deuses fora do Senhor Deus. E este povo havia prejudicado o povo de Israel, o povo hebreu neste caso, havia maltratado este povo. E havia aversão do povo hebreu contra o povo de Nínive. Este povo não tinha uma boa relação com o povo hebraico. O que acontece neste caso é que os hebreus tinham ódio dos ninivitas. Os hebreus alimentavam sentimentos muito profundos de ódio contra os ninivitas, de tal modo que aguardavam da parte de Deus uma punição severa por tudo aquilo que haviam feito ao seu povo. E agora, o pecado deste povo havia ultrapassado a medida. Havia já esgotado aquilo que é o limite de um determinado pecado. E o Senhor Deus observou toda esta cena. Senhor Deus vivenciou esta chacina do pecado deste povo.
Porque Deus é um Deus que antes de destruir, Ele alerta. Porque Deus, antes de Ele exercer o seu juízo, apresenta os meios de graça. Ele faz isso contra este povo. Ele vem falar com Jonas. E temos logo no versículo 1, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, não veio palavra da parte de um profeta, não veio a palavra da parte de um sacerdote, a palavra veio diretamente de Deus. O próprio Senhor dirige-se a Jonas. O próprio Senhor vai aproximar-se a Jonas para falar com Jonas. E vai dizer as seguintes palavras: Jonas, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clame contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. A maldade deste povo já chegou até mim. Vai lá e prega contra esta cidade. Vai alertar a esta cidade. Vai falar a esta cidade. E Jonas, a Bíblia diz-nos no versículo 3 que ele dispôs-se, mas para fugir, mas para desobedecer. Ele preparou-se sim, mas não para obedecer. Jonas preparou-se para fugir da presença de Deus, da presença do Senhor. Para onde? Para Tarsis. Jonas dirige-se para Tarsis e, tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. E Jonas compreende que, por meio da sua fúria, por meio da sua tristeza, o Senhor querer agir em misericórdia para com o povo de Nínive. Ele não pode pregar o Evangelho, ele não pode anunciar o Evangelho, ele não pode contribuir na conversão de muitas almas. Vejam os problemas do ódio, vejam os problemas da aversão contra os nossos inimigos. O que pode criar? Leva-nos a desobedecer às ordens de Deus. Meus irmãos, o ódio é um pecado terrível que produz a desobediência da palavra de Deus. Jonas desobedece diretamente uma ordem que vem da parte de Deus. Ele vai seguir um rumo que não é o que o Senhor Deus orientou que deveria seguir-se. Ele vai para Tarsis em vez de Nínive. E muitas vezes nós também, na nossa vida, por causa das consequências que podem advir da nossa obediência a Deus, preferimos fugir de obedecer a palavra de Deus. Preferimos seguir a nossa agenda do que seguir a agenda de Deus. Preferimos guiar a nossa própria história em vez de seguirmos a história que o Senhor tem preparado para os seus filhos. Nós, muitas vezes, agimos como feiticeiros. Agimos como aquelas pessoas que prejudicam as outras pessoas porque elas tornam-se bem-sucedidas relativamente a nós. Não apoiamos, por exemplo, o negócio do nosso amigo, porque se nós apoiarmos o negócio do nosso amigo, ele vai se tornar bem-sucedido relativamente a nós. Não oramos para que um determinado irmão, amigo nosso, possa sair de algum problema, já que nós também estamos em um problema. Então, se eu orar por ele, para ele vencer aquele problema, não terei alguém para me acompanhar em meus problemas. Às vezes nós ficamos felizes em ver outra pessoa a lamentar na vida, porque nós também estamos a lamentar. Nós às vezes estamos felizes em ver alguém estando dependente de nós, porque nós também somos dependentes dos outros, então queremos uma questão de empate. Jonas foge
E nós também muitas vezes na nossa vida fugimos de Deus. Quando nós sabemos que devemos agir desta maneira e nós não agimos, comportamos-nos como Jonas, desobedecendo a palavra de Deus, seguindo a nossa própria agenda. Para longe da presença do Senhor. O pecado tem esta capacidade de nos afastar do Senhor. Mas graças a Deus, porque o Senhor não se afasta dos seus filhos, independentemente destes se afastarem dele. Aqui diz, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava a ponto de despedaçar-se. Meus irmãos, aqui está um dos versículos mais maravilhosos deste capítulo. A presença do Senhor no mar. Para onde nós fugiremos? Para onde nós iremos? Se o Senhor está em todos os lugares, não há como Jonas fugir. Jonas se esqueceu de um princípio muito importante. Jonas se esqueceu de um dos maiores atributos de Deus, que é a sua omnipresença. Deus está presente nas montanhas, Deus está presente nos rios, Deus está presente na terra sólida, Deus está presente em todas as galáxias, Deus está presente nos céus, Deus está presente no espaço, Deus inclusive está presente no inferno, só que está presente no inferno não em amor, mas em ira contra aqueles que se rebelam contra a sua palavra, contra aqueles que não foram alcançados pela graça salvífica do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus está presente, então Ele faz-se presente no mar, através da tempestade, através de um vento forte, onde Jonas estava. E o navio estava ao ponto de despedaçar-se. O navio estava ao ponto de despedaçar-se. E os marinheiros, como devia se esperar, encheram-se de medo. Ficaram aterrorizados com aquela tempestade. Vejam, a natureza já provoca naturalmente tempestade, mas imagina o próprio Deus agitando o mar. Tem uma frase de Augusto Nicodemos que diz assim, partindo de um versículo bíblico, dizendo assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? E ele coloca nos seguintes termos: e se Deus for contra nós? E se Deus for contra nós? E se Deus for contra a nossa maneira de viver? E se Deus for contra o nosso comportamento? E se Deus for contra o nosso pecado? E se Ele estiver contra nós? É o que está a acontecer aqui. Deus contra Jonas. Deus contra o comportamento de Jonas. Deus contra a desobediência de Jonas. Deus contra a ação maléfica de Jonas em desobedecer uma ordem direta daquele que é o autor e consumador da nossa fé, da nossa vida, aquele que dá origem a todas as coisas. Jonas está a desobedecer e o Senhor próprio levanta-se e coloca-se contra Jonas, levantando uma tempestade no mar, e os marinheiros ficam aterrorizados. Clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio. Clamavam cada um ao seu Deus. Eles tinham os seus deuses. Eles tinham os seus amuletos. Eles tinham os seus pontos seguros. Conforme disse logo no início,
Nós também temos, muitas vezes na nossa cultura, esta prática. Há famílias que quando há problemas, há famílias que quando enfrentam desafios, há pessoas que quando estão a passar por alguma necessidade, a sua alternativa é visitar a seus deuses, por meio dos curandeiros. Eles não vão orar ao Senhor Deus, que agitou o mar, eles vão ter com os curandeiros. O que são curandeiros? Curandeiros são aquelas pessoas que estão dentro da nossa sociedade, da nossa cultura, que colocam-se à disposição para resolver problemas espirituais, de uma forma espiritual que nós estamos a enfrentar no mundo físico, ou tal também numa dimensão espiritual. Exemplo, quando uma mulher não concebe, percebe-se o seguinte: já que esta mulher não concebe, é porque tem algum problema que precisa ser resolvido de uma forma tradicional. Então visita-se a um curandeiro para que possa se comunicar com ele. E este possa falar com os seus deuses. E talvez os seus deuses sejam os seus antepassados. E chega lá no curandeiro, o curandeiro diz: olha, aqui, essa vossa filha, ela não concebe porque tem alguém que está a bloquear isso. Tem alguém que está a bloquear o ventre dela. Tem alguém que fechou a madre dela. Então nós precisamos conversar com esta pessoa, precisamos libertar esta pessoa. Então o que vai acontecer? Vão comprar 3 capulanas, uma vermelha, uma branca e uma preta. Vão cartar água na praia, ali no caso da cidade de Maputo, vão tirar água às 5 horas ali, ou antes de ninguém pisar a praia, enquanto a água ainda estiver calma, às 4 horas, 5 litros de água da praia. Vão me trazer também um pacote aqui de velas, tem que ser velas brancas, vermelhas, verdes. Vão me trazer também algumas raízes que vocês vão encontrar naquela senhora, e aqui o sal, e tragam essas coisas para mim. E depois vão preparar um valor de 3.000 meticais, onde 1.000 meticais deve ser em moedas de 10 ou 5. E trazem esses produtos, e ali ela lança aquelas arquilharias todas, e começa aquele toque do batuque, ding, 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 aquele som do batuque. Então ele começa a chamar os seus deuses, que são os demônios, e os demônios começam ali a manifestar. Começa toda aquela manifestação, e chega já aquela voz ali, ou seja, de uma senhora ou de um senhor, dizer: nós conhecemos, esta é a nossa neta. A nossa neta, ela deve começar a pagar. Ela não visita a campa, ela abandonou a nossa campa, não está a cuidar de nós. Deve aparecer, ela deve voltar às raízes. Começou a entrar, a seguir um rumo diferente, a entrar por um caminho diferente, até está a seguir essas coisas da fé, mas está-se a esquecer da nossa tradição. Deve voltar para a tradição. A tradição diz isso, a tradição ensina aquilo, a tradição ensina aquele caminho. Esses são os curandeiros. Esses são os deuses que alguns moçambicanos adoram. Então depois, aquele curandeiro ou aquele demônio ainda vai continuar a ensinar que para
esta pessoa, inclusive, voltar a parir, alguém deve morrer, alguém na família deve ser sacrificada. Há uma criança que deve morrer para que ela possa conceber. Há um pacto de sangue que deve fazer-se. Há um aliancismo demoníaco que deve haver para que esta moça possa gerar um filho. São esses deuses que às vezes nós construímos na nossa cultura e que a nossa cultura indica como solução dos nossos problemas. Quando abate-se a tempestade da vida na nossa família, na nossa vida, nós recorremos muitas vezes a esses tipos de deuses, a esse tipo de solução. Conforme acontece aqui em Jonas capítulo 1, quando se abate uma grande tempestade, esses homens não têm uma compreensão de quem é o causador deste problema e recorre-se a pessoas que não podem solucionar os seus problemas de forma eficiente e eficaz ou de forma bíblica. Recorrem a outros métodos não prescritos na Bíblia. Recorrem a outros métodos não ensinados pelas Escrituras, porque não tem uma visão de quem é o autor do problema. A primeira regra, quando nós nos debatemos com um problema, é estudar de que parte vem este problema. Quem é o autor deste problema? E por que este problema? Nós temos uma resposta muito bonita da parte do apóstolo Paulo em Romanos 8, versículo 28, quando Paulo nos diz o seguinte: quando ele trata o assunto da oração, ele também invoca a questão da ação do Espírito Santo, e ele vai, quando vai terminando, ele vai dizer assim: sabemos que Deus faz todas as coisas para cooperarem a favor daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo os seus propósitos. Ou seja, quando a tempestade da vida, quando os tumultos da vida, quando o vento da vida, quando o sol da vida nos chegar, nós não entramos em pânico como os marinheiros fizeram. Nós não entramos em crise como os marinheiros fizeram. Nós entramos no mundo da oração. Nós entramos no mundo de envolvermos-nos com Deus, porque sabemos que essas coisas aqui, se não acontecem amado de Deus, acontecem por meio da permissão de Deus. É nele em que nós nos apegamos como parte da solução dos nossos problemas. Eles começaram a lançar a carga que estava no navio para aliviar o peso dela. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: o que se passa contigo? O que se passa contigo? Agarrado no sono, levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Tem duas pessoas que eu sei que dormiram em meio à tempestade. Um, porque sabia que Deus está no controle de todas as coisas. Um, porque queria se afastar completamente das coisas ligadas a Deus. É o nosso Senhor Jesus Cristo, que dormia no barco, embora houvesse agitação e tempestade no mar, mas estava calmo porque sabia que o Senhor controlava todas as coisas. Não é o caso de Jonas aqui. Jonas dormia profundamente aqui, porque Jonas estava distante com Deus. Havia se tornado um ser insensível. Quando o pecado agoniza-nos, quando o pecado penetra o mais profundo, ele nos torna sensíveis às coisas espirituais e nos afasta da oração. E aqui o capitão vai despertar a Jonas. E ele está espantado com o comportamento de Jonas. Não é normal. Até os discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, eles lá ficaram agitados.
estavam ali com Deus, ficaram agitados. Jonas? Não. Jonas não. O que se passa contigo? Essa é a pergunta que eu estou a fazer a ti, irmão. O que se passa contigo? O que se passa com a sua fé? A sua fé não se move. A sua fé, ela não ativa-se. A sua fé continua vendo as coisas de forma normal. A sua fé está de bem com o pecado. Como está a sua fé? O que se passa contigo, irmão? Irmã? Você acha normal que a sua família visita o curandeirismo e tu não ores por eles? Não pregues o evangelho para eles? Achas normal a consulta aos mortos no cemitério ou em casa? Achas normal que as seitas religiosas venham purificar a casa depois da cerimônia fúnebre? Achas isso normal? Achas normal você ser purificado com galinhas, com pombas? Achas isso normal? O que se passa consigo, cristão? O que se passa contigo? Por que estás calmo num momento em que a tua fé deveria estar em choque por causa desta realidade? Temo que o irmão, a irmã estejam distante do nosso Senhor. Estejam a fugir do Senhor, agarrado no sono. Uma vez Jesus disse aos seus discípulos: vigiem e orem. Sabem o que os discípulos fizeram? Dormiram no lugar de vigiar e orar. O que tens feito? Tens vigiado? Tens orado? Jonas pelo menos não orou. Até aqui onde nós estamos a estudar. Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Meu irmão, por causa do seu silêncio, estão a confundir o nosso Deus com outros deuses. Por causa do teu silêncio, outras pessoas estão acreditando que nós somos da mesma família. Por causa do teu silêncio, o curandeirismo está sendo tido como algo normal, como algo que pode se misturar com a fé. Por causa do seu silêncio, aquela senhora que vocês conhecem muito bem, está a misturar a fé com o cristianismo. Aliás, desculpa, está a misturar a fé com o curandeirismo. Ela está a dizer que o curandeirismo tem ligação com o nosso Senhor Jesus Cristo. Aquela curandeira está a juntar a fé e muitas pessoas estão a cair nisso. Por causa do nosso silêncio. Por causa de comportamento como o de Jonas, estão a dizer que o nosso Deus é igual ao Deus dos curandeiros. Estão a dizer que o autor e consumador da nossa fé é comparado aos demônios. Eu convido-te a abraçar a fé verdadeira que está em Jesus Cristo. E Deus, o nosso Senhor, abençoe a sua vida, abençoe todas as esferas da sua vida e que haja transformação a partir de hoje e tu sejas o meio de transformação dentro da sua família. No próximo episódio, ligado às exposições bíblicas na série de Jonas, nós iremos ver o término, como é que termina este episódio, e que o Senhor Deus possa abençoá-lo. E vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, nós te louvamos e nós rendemos glórias e graças a ti, Senhor, por saber que todas estas coisas só vão louvar-te se nós sermos obedientes, mas somos totalmente incapazes de obedecer. Visita-nos, Senhor Jesus Cristo, seja por meio da tempestade ou por meio do vento, mas que nos faça voltar para si, em nome de Jesus. Amém.